Senhor, que fala da cruz, da morte, do sacrifício de Deus, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu, morreu por nós. Medite nessa letra. Nós vivemos os tempos de hoje, os tempos difíceis, e é só o sangue de Jesus para nos livrar. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram de aquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Aleluia, amém, e seus espelhos, glória a Deus. Só veio Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou. E nenhum toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós. Estivesse em nós. Estivesse em nós. Estivesse em nós. Amém. Aleluia. Vamos dizer a palavra do nosso pastor Marco. Amém. Amém, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por este momento. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Aleluia. clamamos a tua bênção, Deus, para cada um de nós. Jesus, ó Deus. Senhor, que a tua palavra, Senhor, nos fortaleça, nos renove e abençoe mais uma vez os nossos corações, Senhor. Nós derramamos a nossa vida diante de ti, derramamos, Senhor Deus, os nossos corações ao Senhor. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para que a tua palavra, a tua unção, a tua presença encontre cada um dos irmãos que está nos ouvindo e que nos ouvirão, Senhor Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha renovar as nossas forças, nos abençoando mais uma vez, através deste momento, desta live, em nome do teu amado Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. 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 Graça e paz a todos. Quero convidá-los mais uma vez a ler Filipenses capítulo 2. Seguindo Cartas da Prisão, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano 53, entre os 53 e 58. Esta carta inicialmente foi escrita dentro da experiência do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária,
quando Paulo recebe uma visão de um varão macedônio que se apresenta diante dele, e ele entende que a visão era de Deus. Quando o varão macedônio se apresenta e se põe diante de Paulo e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, portanto, segue em direção a esta região da Macedônia, e ele navega até lá, descendo na cidade de Neápolis, e depois ele vai até a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade de cultura helênica, uma cidade que durante o período greco-romano, ela foi inicialmente fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande, onde a cultura daquela cidade, ela veio a ser, portanto, e se tornar, portanto, uma das cidades mais importantes da região da Macedônia. Filipe era uma cidade com uma importância comercial, e nós sabemos que toda a rota comercial, tanto para a Europa quanto para a Ásia, ela é de extrema importância para o desenvolvimento de uma região e o desenvolvimento de uma cidade, trazendo também um fluxo migratório de pessoas de várias regiões. Naquela época o grego era a língua mais falada, e era o grego koiné, a língua corriqueira, a língua do dia a dia naquele período. O que nos chama a atenção nesta carta de Filipenses, que nós inicialmente falamos ontem, no capítulo de número 1, é que o apóstolo Paulo se apresenta como escravo de Jesus, na palavra grego doulos. Doulos é a palavra escravo. E seguindo, portanto, o capítulo 2 está inteiramente ligado ao capítulo 1, que é a ideia de uma união, de uma unidade espiritual, em que o apóstolo Paulo, ele traz agora recomendações para esta igreja, apresentando também o segundo escravo, que é Jesus o Cristo. Jesus é apresentado aqui no verso 5 a seguir como escravo de Deus, como servo de Deus, que se esvaziou, que se humilhou e que morreu por nós. Mas antes de entrar nos detalhes do versículo 5, eu quero inicialmente ler aqui o capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Versículo 5. Tenham, portanto, a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Eu estou lendo a versão bíblica da NVT, que é a nova versão transformadora. Eu quero destacar algo importantes para nós. Primeira coisa, Paulo, ele não vê na igreja de Filipenses algum problema. Ele não vê na igreja de Filipenses, desde o capítulo 1, problemas como intrigas, problemas como rivalidades, discórdias, dissensões. Paulo não vê nessa igreja divisões, por exemplo, como ele encontra na carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo encontra vários problemas naquela igreja. E os problemas daquela igreja eram problemas de relacionamentos interpessoais. Eram divisões na igreja. Eu sou de Paulo, o outro é de Apolo. Então, ele encontra vários problemas de união e de unidade na igreja de Coríntios. Em Filipenses, Paulo não encontra esses problemas. Ele começa a carta no capítulo 1 que falamos ontem, elogiando e dizendo que aqueles irmãos era para ele motivo de grande alegria pelo seu testemunho e pelo seu caminhar com Cristo. Mas ele começa agora fazendo perguntas para esta igreja, dizendo: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Note-se perguntas.
Versículo 2: então completem a minha alegria. Olha que interessante, Paulo está dizendo aqui, é exatamente isso. Vocês são cristãos que vivem a comunhão do Espírito, vivem o amor de Deus, vivem as compaixões e as afeições. Completem, terminem tudo o que vocês estão fazendo dentro desta unidade, dentro deste amor. Completem a minha alegria, como se Paulo estivesse aqui trazendo uma mensagem para tonificar, para avigorar ou para robustecer as qualidades que esta igreja já tinha. Esta igreja, a igreja de Filipenses, era uma igreja que já demonstrava um amor mútuo. Eles não tinham problemas entre eles. Eles também demonstravam comunhão no Espírito. E da mesma forma, compaixões e afeições. Era uma igreja que demonstrava tudo isso. E Paulo está agora dando uma vitamina a mais para essa igreja. Completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Por que isso era relevante para aquela igreja? Ora, uma igreja onde você tem vários tipos de pessoas, onde nós temos várias nacionalidades, uma igreja onde nós temos várias culturas, você chegar para esta igreja e dizer a ela: trabalhem mutuamente, tenham o mesmo sentimento, dizer para esta igreja: concordem sinceramente uns com os outros, não é uma tarefa fácil. Porque nós sabemos que somos diferentes. E a diferença que temos é que você ou eu temos um conceito acerca de Deus. E cada um tem o seu conceito acerca de Deus. E cada um lê a Bíblia de uma maneira diferente. Quando nós nos encontramos, nós temos dificuldades para concordar uns com os outros. E normalmente nos nossos relacionamentos nós temos brigas, temos intrigas, temos problemas entre nós. Paulo não vê esses problemas nessa igreja, por isso que ele está agora vacinando, ou trazendo aqui um método profilático, para que não venham a ter problemas entre eles. Dentro de uma verdadeira Babilônia, onde você encontra vários tipos de pessoas e cada uma com as suas diferenças, Paulo está dizendo: amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. A palavra trabalhar aqui, ela é destacada na versão nova NVT, porque nas outras versões da Bíblia que nós costumamos ler, ela traz a ideia do sentimento, as entranhas, para que haja em nós o mesmo sentimento, para que haja em nós as mesmas afeições, o mesmo modo de pensar, para que haja em nós o mesmo propósito. Isso só é possível quando nós entendemos que esta igreja, tão diferente fisicamente, ela agora está vivendo o verdadeiro evangelho em Cristo. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, fortaleçam isso. Tonifiquem isto. Se fortaleçam cada vez mais, para que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo propósito. E nós sabemos que às vezes nós brigamos por muitas coisinhas. Nós brigamos por causa do pano que ser colocado na mesa de Santa Ceia. Eu não gostei daquele pano. Eu não gostei da cor da igreja. Eu não gostei da gravata do pastor. Paulo está dizendo que não seja isso motivo para rixas, para problemas, para rivalidades. No versículo 3 ele diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar a ninguém. Esta carta ela é de extrema importância, por quê? Porque o egoísmo é quando nós pensamos só em nós mesmos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: vocês devem pensar no outro, não somente em vocês.
vocês devem fazer as coisas não para impressionar as pessoas. Ou seja, quando Paulo está lá presente, a igreja podia dizer: Paulo, você é o apóstolo, nós fazemos muitas coisas para te receber, nós organizamos a igreja, nós fazemos coisas por causa da sua presença. E Paulo está dizendo: não, eu não estou presente entre vocês, eu estou num buraco, eu estou numa prisão, eu estou exatamente numa condição onde é impossível estar presente fisicamente, e agora vocês devem fazer as coisas não para impressionar as pessoas, vocês devem fazer as coisas porque vocês têm que seguir a atitude, mesma atitude que eu tenho sendo escravo de Cristo, e a mesma atitude que Cristo tem sendo escravo ou servo de Deus. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes do que vocês. Olha que coisa extraordinária. O cristianismo coloca o outro numa posição onde ele é mais importante do que nós mesmos. Isso seria uma postura daquele que é um verdadeiro cristão. Considerar, sendo humilde, considerar os outros superiores ou mais importantes do que nós. A vida do outro é mais importante do que a minha. Não procurem apenas os próprios interesses. É assim, eu procuro sustentar a minha casa, sustentar a minha família, ok. Eu procuro pagar as minhas contas, tudo certo. Eu procuro honrar os meus compromissos, ótimo. Mas Paulo vem dizendo aqui: não procure apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quer dizer, lembra na igreja primitiva, e toda igreja tem problemas, no surgimento da igreja primitiva houve entre eles alguns problemas. Por exemplo, o problema das viúvas, que ficavam sem assistência. A igreja se reuniu, os líderes da igreja se reuniram e decidiram, portanto, eleger os diáconos. E os diáconos eram a solução para atender a necessidade das viúvas, sem que houvesse brigas, sem que houvesse divisões. E Paulo está dizendo exatamente isso, que a verdadeira igreja de Jesus, a igreja que vive a palavra de Deus, que é escrava de Cristo, ela não deve procurar só os seus próprios interesses. A igreja não tem que existir só para si, mas ela tem que ser uma bênção para o outro, e uma bênção para as pessoas lá fora, e principalmente para a comunidade que está integrada nesta igreja local. Por isso, nós não podemos pensar só em nós mesmos, mas nos preocupar nos interesses do próximo. Versículo 5, ele traz de novo a mesma palavra, atitude. Tenham a mesma